Sempre uma satisfação conversar com o Diogo Rossato, presidente do CEPRORGS, o grande anfitrião desse evento do Mesas TI, tradicionalíssimo na cidade. Bom te rever, Diogo. Maravilha, Diego. Tudo bom, pessoal? Muito bem-vindos, mais um Mesas TI. Até, Diego, fazendo uma brincadeira para a gente começar mais contraído, normalmente a gente tenta fazer uma distinção entre os setores que a gente trabalha e a política, né? Eu estou chegando à conclusão, com tudo que nós estamos escutando e que a gente vem vivenciando, que a tecnologia tem tudo a ver com a política, tudo a ver. É uma constante transformação, a gente nunca sabe o dia seguinte. É isso que está acontecendo, tanto na política, com a questão do Temer, se cai, não cai, se continua, não continua. A questão aqui no Estado, com o Sartori à frente do governo, que tem feito, ao meu ver, um bom governo, porém com a situação econômica do nosso Estado, e também eu vou colocar aí já na mesma bandeja aí o Marquesan, as dificuldades que a gente tem financeiras no Estado e no município para tentar fazer alguma coisa. Para eles também deve estar sendo um grande desafio. O único ponto, eu acho que todo cidadão e todas as pessoas gostariam, é que todos sabiam que a situação era essa, né? Então talvez que os nossos governantes, as pessoas que assumem a gestão do nosso município viessem com talvez algo mais planejado para enfrentar essa dificuldade. Porque, claro, o discurso, com certeza, os buracos que a gente tem na cidade, as dificuldades que a gente tem, claro que é um legado que vem há alguns anos, mas todo mundo sabe o que a gente vai encontrar, e o próximo que vai assumir no lugar do Marquesan, seja no lugar do Sartori, também sabe o que vai encontrar. Então que planejem melhor, que tenham uma perspectiva diferente e apresentem efetivamente o que pode ser feito, para depois não ter uma justificativa que não é feito devido à situação do caixa da cidade. O fato é que ambos pegaram, Sartori e Marquesan, administrações quebradas, né? Os cofres raspados, um endividamento brutal e, infelizmente, uma máquina pública, corporações que não aceitam se modificar, elas não aceitam. Só que o governante tem que ter criatividade, né? Ele precisa fazer time e com o time para cima. E esse é o discurso, né, do pessoal. A gente teve uma reunião com o Marquesan algumas semanas atrás, ele comentou com a gente, ele tá tentando prover algumas mudanças, apresentando algumas coisas, mas que efetivamente ele tem sido engolido pela máquina, é o que ele disse. E eu acredito nisso, realmente é difícil, não é uma mudança assim brusca que vai fazer com que a gente consiga tomar um novo rumo. Mas é que a gente sempre tem esse discurso da mudança brusca, faz anos que a gente está tentando mudar, né? Então acho que se sempre a gente conseguir plantar uma sementinha e conseguir mudar alguma coisa já nesse governo, já é um futuro promissor ali para frente. Nós chegamos num ponto em que essa falência do setor público está afetando muito as empresas, o mercado. Porque quando você leva tempo para conseguir um licenciamento, um alvará, enfim, essas coisas todas, é o setor público impedindo o crescimento do país. Nós somos responsáveis e temos uma responsabilidade muito grande com as empresas de TI do nosso estado. A gente representa essas empresas, mesmo as que não são associadas, a gente tem um compromisso muito grande com toda essa economia digital. E a gente tem batalhado com bandeiras assim, que a gente acredita que vão ser responsáveis pela mudança no nosso contexto econômico. A questão da terceirização, que a gente teve sucesso alguns dias, meses atrás. Agora a questão da desoneração da folha de pagamento, que é algo que certamente vai pegar muito forte as empresas de TI, e um setor que é um setor que precisa da mão de obra, das pessoas, do serviço para fazer entregas. Então olha o passo para trás que a gente está dando. Além disso, a questão da reforma trabalhista é algo que a gente tem no dia a dia na gestão das nossas empresas, a pressão dos nossos funcionários por uma gestão mais tranquila, mais amena, mais flexível, a gente não consegue devido à legislação. É um ponto que a gente já está cansado de falar, mas eu acho que a gente tinha uma esperança muito grande de ter a aprovação da reforma trabalhista, agora com todas as situações que o nosso presidente, o Temer, vem enfrentando. Eu não saberia dizer se isso vai realmente acontecer, porque tem agora brigas internas para realmente defender as posições de uma forma mais efetiva, mais efusiva, vamos dizer assim. Mas eu acho que é o caminho que a gente tem para a gente conseguir uma melhora no nosso setor. Que coisa, né? Os políticos conspirando contra o país. A reforma trabalhista que vem, ela até é tímida perto do que precisaríamos. Eu diria sim, Diego, eu já cheguei a pegar opiniões de alguns juristas que
estão envolvidos nesta questão da reforma trabalhista. A gente tem sempre tem vamos dizer assim, uma visão muito positiva das coisas. E eu acho que até o fato de ter a reforma já causa um impacto diferente na sociedade. Mas já vi juristas afirmando que a reforma trabalhista, ela traz, como ela está, ela vai trazer poucos ganhos para a nossa sociedade. Como tu disseste, teria que ter uma reforma muito maior. Mas eu acho que se a gente der um primeiro passo, depois vem o segundo e assim a gente vai com calma. E nunca esquecendo de dizer que a reforma trabalhista, como está sendo apresentada, não tem qualquer tipo de retirada de benefício do trabalhador. Muito pelo contrário, ele traz um momento de transformação também neste ambiente de trabalho para os funcionários e para as empresas, para os empresários. É necessário isso, é necessário que aconteça e a gente vai continuar trabalhando para defender essas causas. Em outubro temos o FIC. Exatamente, é mais uma ação do CEPRORGS junto com a ABRAD. O FIC é um festival de interação e comunicação que sempre há 12 anos foi organizado pela ABRAD. Este ano nós nos aliamos à ABRAD e estamos ajudando a realizar esse evento em Porto Alegre. Dia 5 e 6 de outubro. A gente tem certeza, através da visita que a gente fez no SXSW no início do ano, que foi um evento espetacular que a gente pôde presenciar, a gente quer ter o gosto de poder viabilizar isso também aqui no Brasil. E começando por Porto Alegre. A gente tem essa perspectiva de fazer com que o SXSW aconteça em Porto Alegre, através do FIC. A gente está trazendo nomes, o César Paz é o curador do evento, então está trazendo nomes assim consagrados da tecnologia, da comunicação, do marketing. É realmente um momento ímpar para as nossas empresas, para as pessoas da nossa sociedade participar e levar, vamos dizer assim, pegar o conhecimento e quem sabe fazer o planejamento estratégico após este evento, porque certamente vai trazer uma oxigenação na cabeça de todo mundo aqui em Porto Alegre. Tomara que a gente consiga ter um grande público, e a gente vai ter, eu acho que sim. Já temos o apoio da mídia, já temos o apoio da Prefeitura do Estado de Porto Alegre, então a gente tem essa perspectiva sim de contar com o apoio das outras entidades também. Por que não, né? Acho que é o momento de todos se unirem e fazer uma entrega bacana aí para a sociedade. Excelente, cumprimentos pelo trabalho. Obrigado pela presença, obrigado por todos aí, curtam o evento. Bem, é sempre uma satisfação conversar com o meu prezado Donald Reis, que é vice-presidente do CEPRORGS, o homem do marketing do CEPRORGS, um empresário bem-sucedido e que hoje está muito feliz por várias razões, porque nós vamos ter um grande Mesas TI, com um tema interessantíssimo, e vai estar aqui o mestre do Donald Reis, o Vitório Danese. Prazer te encontrar, Dona. Tudo bem, Diego? Como é que tu está? Seja bem-vindo. Estamos aí em mais uma edição do nosso Mesas. Vem cá, a história de vocês começa lá nos anos 80, é isso? Sim, o Vitório e eu começamos a trabalhar. O Vitório me deu uma oportunidade de me inserir nos projetos de trabalho dele em 1985. E de 85 até aproximadamente 92, nós tivemos 91, estivemos juntos, né? E comecei aqui com ele no Rio Grande do Sul. Depois a gente foi para um outro projeto também em São Paulo. E eu brinquei com ele ontem à noite, a gente estava dando uma conversada, e eu disse, olha, é uma pena que eu faltei às últimas aulas dos 30 anos que nós não trabalhamos juntos. Isso é para tentar te resumir o que eu penso em relação à dedicação dele empresarial, ao nível de adaptação às mudanças todas de mercado e a visão global, sem deixar a microgestão de lado. Então o Vitório, ele sublima esse Mesas nessa conturbação, o que é ser empresário, o que é ser empreendedor, quando tudo isso vem acontecendo no nosso país. É uma forma de dizer não, a gente precisa trazer realmente quem nos representa, quem cresceu e quem vem vencendo e realizando seus sonhos daquela forma que nós sabemos que é a forma correta, empresariar, engajar pessoas, motivar pessoas e manter as pessoas em volta sempre para os próximos desafios. Ele vai falar do equilíbrio na gestão de canais. Como é que tu vislumbras isso? Todos os momentos em que os canais é a cadeia de valor como um todo, né? Então como é que ao longo desses anos todos as coisas foram acontecendo, que ele manteve de um lado as equipes motivadas,
do lado as entregas, porque a grande sacada do Vitório é que ele é excepcional no processo de entrega para os clientes, né? O processo de entrega mesmo, ele cumpre aquilo que é proposto no mercado, né? E as relações de marketing, vendas diretas, vendas através de canais. Então é mais ou menos uma biografia profissional acontecendo aí. Donald, vem aí o FIC, né? Em outubro, é outubro, né? Outubro, com uma equipe maravilhosa da Brad, nós como CEPROG somos co-realizadores, uma curadoria muito bem realizada pelo César Paz, que está aí de novo no Rio Grande do Sul, mentorizando esse trabalho, trazendo boas pessoas, quer dizer, todo focado em experiências, né? Experiência de marca, de tecnologia, com excepcionais apresentações. Assim, a gente está trazendo caras, por exemplo, no viés de tecnologia, que é a nossa praia aqui, a gente está trazendo de novo o Marcelo Lacerda, que tem audiência garantida, que sempre está atualizado, e a gente está se engajando, pautando já com patrocinadores. Nós já vamos poder contar com a Unicinos, por exemplo, né? E o bacana disso é que as coisas estão acontecendo dia 5 e 6 de outubro, né, deste ano, cai numa quinta e numa sexta-feira, justamente para que também os executivos profissionais de todas as vertentes possam estar em Porto Alegre. Com isso a gente pauta na agenda da cidade, que aliás faça um registro, a gente vem pautando com a Prefeitura Municipal, que a gente precisa, digamos assim, reconstruir a vocação de Porto Alegre, e de repente com o turismo ligado à parte de negócio, desenvolvimento, indústria da criatividade, tecnologia e outras vertentes, a gente consiga de novo achar, né, uma vocação bacana para Porto Alegre, que é o que a gente está precisando, Diego. FIC, Festival de Interatividade e Comunicação. É parecido, algo parecido com o que tu viste lá no Texas? É o SXSW Galdério, né? É isso? Será, já é. Né? A pegada, né? Quer dizer, Austin é uma cidade que às vezes a gente confunde SXSW, mas as coisas não acontecem do dia para a noite. É um evento de 86, né? E que Austin é a capital mundial da música ao vivo. Então tem várias coisas que hoje Austin tem campeonato de Fórmula 1, né, tá incluído no calendário, tem piscina com ondas, tem muitos eventos de música, muitos eventos de game, é a terceira maior cidade de tecnologia da América, é a praticamente primeira ou segunda cidade em qualidade de vida. Na área de tecnologia só pede para São Francisco e para San José, é exatamente isso, né? Então essa atmosfera de Austin faz com que 10 dias, 500 mil pessoas gerem para os cofres da cidade 450 milhões de dólares. E é nesse pensamento que daqui a 10 anos, pelo esforço que nós vamos fazer, nós vamos olhar para trás e vamos ver que essa agenda positiva, esse give back que está todo mundo falando, vai valer a pena esse esforço, essa semente que a gente continua cultivando e molhando. Cumprimentos, Donald. Te vejo no FIC e vejo todos os nossos amigos lá. Estaremos lá. Falou. E agora tem um aniversário, agora em julho, o aniversário do CEPROG. Parabéns. Muito bem lembrado. A gente também já quer aproveitar, e já acho que é dia 4 agora de julho, né? Te espero lá mais uma vez. E aí com a mesma balada, uma balada que a gente possa ter uma atmosfera agradável, com o ecossistema junto e também pensando à frente, pensando no negócio, porque apesar dos pesares, o pulso continua pulsando. É isso. E uma hora dessa a gente retoma com força total a subida, o crescimento de novo. E com um lembrete, talvez algumas pessoas vão entender o que é o recado, né? Os políticos precisam também, além de entender de gestão, eles também precisam pensar em geografia. A capital da Noruega é Oslo, e Suécia não é Noruega, tá bom? Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu estive lá, achei que conhecia numa viagem que eu fiz, achei que conhecia a Noruega até que eu conversei com o Donald, que passou umas férias maravilhosas, conheceu bem a Noruega. Pois é, daí eu vejo o presidente da República lá, né, tomando puxão de orelha e cometendo gafes, isso é até triste, mas assim, a Noruega é um exemplo do que a civilização humana consegue fazer a um passo ou dois à frente. Por isso que eu acabei me tornando um apaixonado pela cultura de um país que recentemente, da década de 70, deu um pulo há séculos à frente. Então os caras entenderam o que uma civilização precisa fazer e engajada, em forma coletiva. Excelente, cumprimentos. Muito obrigado mais uma vez, tu sabe que tu é o nosso parceiro.
Bem, o Vitório Danese, que está aqui comigo, vai falar do equilíbrio na gestão de canais no Mesas TI de hoje, esse belíssimo evento do CEPRORGS, que acontece e que já está no roteiro da cidade de Porto Alegre. O Vitório, aliás, antes mesmo dele me entregar o cartão dele, eu já sabia que ele era o mentor, o mestre do Donald Hayes. O Donald fala com enorme apreço em relação ao teu nome, Danese, com grande estima, e diz que muito do que ele sabe, do que ele aprendeu contigo. E isso é muito bom, né? Muito bom, uma responsabilidade muito grande, né? Acho que ele é muito gentil, amigo muito querido de muitos anos, trabalhamos juntos, melhor nem dizer, né? Mas já fazem 3 décadas, e o fato da gente estar aqui hoje compartilhando esse momento é uma alegria muito grande para mim. Tu tens quase 4 décadas na área de TI, né? Sim, se a gente lembrar de fato, quando eu comecei a minha carreira, eu sou um profissional da área de vendas, me considero um vendedor até hoje, mas a minha carreira é uma carreira que confunde a área de vendas com a área empresarial. Então, eu sou um vendedor que se transformou num empreendedor, que ao mesmo tempo continua sendo um vendedor. O início da Microtech foi contigo. Naquela época, foi contigo? Foi. Naquela época se falava em startup? Não, naquela época definitivamente não era um termo que se usava na indústria, nós não usávamos na indústria, o mercado financeiro não usava o termo startup. Esse é um termo que acabou surgindo no momento em que a internet e as novas empresas digitais acabaram surgindo e se desenvolvendo. Danese, vamos focar um pouco na tua palestra hoje. Gestão de canais, conta para mim. Então, eu não sou um professor, eu não sou um palestrante, eu sou um vendedor. Então, quando o Donald gentilmente me fez esse convite, eu procurei refletir de qual seria o melhor conteúdo, palestra para um grupo seleto, profissionais ao mesmo tempo que estão do lado da indústria como fornecedores e profissionais que são compradores, né? Então, como gerar algum valor para esses profissionais? Então, o que eu acabei tomando decisão de dialogar e de compartilhar com esse grupo é um pouco da minha trajetória profissional. E dentro dessa trajetória, na medida em que eu sou um vendedor e sempre trabalhei no desenvolvimento de estruturas de vendas, seja elas diretas que indiretas, eu procurei traçar um paralelo de toda essa trajetória, obviamente com foco mais intenso nos últimos 15, 20 anos, de forma a dar muito mais ênfase na vida prática de como fazer o desenvolvimento de uma estratégia comercial e de como permitir com que pessoas, seja elas de canal direto que de canal indireto, se sintam engajadas e inspiradas para levar uma oferta de serviço vencedora no mercado. Pois é, me fala como é que tu está vendo esse momento difícil da vida brasileira. Acho que com muita tristeza, se eu puder descrever de maneira a mais direta possível o momento que a gente está vivendo, eu vejo ele com muita tristeza, muita vontade de que a gente estivesse de fato num círculo virtuoso e a gente pudesse ter dado continuidade à esperança que aconteceu alguns anos atrás de que finalmente o Brasil tinha deixado de ser o país do futuro para ser o país do presente. Isso é questão cultural, né? É muito difícil mudar a cultura, ela pode ser mudada, mas é complicado, né? Acho que, eu não sei nem se é questão cultural, é questão de que se a toda hora você tem que lutar pela sobrevivência, e é o que está acontecendo hoje com as empresas, não só com as pessoas jurídicas, mas está acontecendo com a pessoa física, né? Muitas vezes, quando você luta pela sobrevivência, você deixa de pensar de forma mais estruturada sobre uma situação de prazo mais longo, né? Então, eu acho que essa situação de você dar um passo para frente e 2 para trás realmente prejudica demais o desenvolvimento econômico e social do país. Eu bato muito, viu, Danese? Só para a gente fechar aqui, na tecla de que o Brasil não tem um livre mercado efetivo. A intervenção estatal na economia é tão brutal, é tão grande de todas as formas, que a gente acaba perdendo grandes talentos. Ou perdemos porque as pessoas acabam saindo do mercado, ou saem do país, essas coisas todas que a gente sabe. Tu és um homem viajado, negocias com o mundo todo. Eu estou de acordo, eu sou um partidário e um defensor
de termos o menor Estado possível, o Estado focado sim em políticas regulatórias, o Estado focado em dar o caminho estratégico do país e não o Estado controlando, executando atividades econômicas, mas sim deveria delegar isso para a iniciativa privada. Então, eu acho que sim, a gente precisa repensar esse modelo. Acho que falta no país uma discussão suprassetorial mais relevante. Eu vejo as organizações, as entidades de classe defendendo muito seus interesses e poucas iniciativas onde, de fato, de forma suprassetorial, se discuta um projeto de país independente do interesse individual. Muito bom. Prazer te conhecer, prazer te encontrar. Bom evento. Obrigado. Desejo uma bela palestra. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, o Carlos César Almeida, que está aqui comigo, é o gerente de TI da CMPC, da Celulose Rio Grandense, essa empresa tão importante para o Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento. E a CMPC que se tornou uma parceira, né, destes eventos, do Mesas TI, do CEPROGS. Prazer te encontrar. É uma honra a CMPC estar participando desse evento e também representa aqui na diretoria do GU-CIO, que é um grupo que é muito parceiro do CEPROGS. A gente tenta trabalhar de forma super alinhada, um conjunto de 40 CIOs alinhando com os fornecedores que são os fornecedores do Rio Grande do Sul. E tem dado frutos, né? E tem dado muitos frutos. Muitas empresas, muitos negócios são gerados em função dessa parceria. A gente sempre abre um espaço, sempre que possível, para fazer apresentações dessas empresas que estão sempre inovando na área de tecnologia e sempre buscando um alinhamento com as demandas que acontecem nas empresas. Me fala da importância, na tua visão, de eventos como esse, Mesas TI. Para mim é fantástico. Para mim começa pelo networking, né, que isso que se proporciona. De um lado, fornecedores, de outro lado são os clientes, são os CIOs, são empresários que estão num único lugar durante quase 2 horas, num ambiente bem agradável, né, para troca de experiência e, com certeza, isso proporciona muitos negócios. Excelente, cumprimentos. Tá bom. Muito obrigado aí a todos, né? Eu acho que a gente tem uma parceria muito grande, né, que está começando agora, mas que vai dar muito frutos e eu espero que o Mesa de TI, né, continue forte e firme como é. Tu és de onde, Almeida? Eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu vim da Aracruz Celulose, quando tínhamos uma unidade Aracruz Celulose, que é a CMPC. A CMPC é um grupo chileno que comprou a unidade Aracruz há 7 anos e estamos aí juntos aí, expandindo e crescendo. Tem que aguentar o frio aqui. Não, mas isso é tranquilo. O primeiro ano você sofre, depois não. Depois a gente já vai se adaptando, se acostumando. Bem, a Débora Quevedo Borges, ela é a coordenadora de marketing e relacionamento da Unicinos na área de pesquisa e pós-graduação. A Unicinos, que agora é uma parceira do CEPROGS, vai estar inclusive no FIC, né, no festival. Prazer te encontrar, Débora. Prazer é meu. Isso mesmo, a Unicinos busca parceria, né, com o CEPROGS e com outras associações e entidades que incentivam essa busca de conhecimento, a discussão, o debate, e por isso estamos também hoje aqui na Mesa de TI. A universidade é um local, né, de fomento de ideias, de pesquisa, de brainstorm, né? Isso mesmo, a universidade é o local onde a gente busca transformar pessoas, né? E isso acontece através do conhecimento e também com os agentes de transformação, né? Com entidades parceiras, com o CEPROGS, então, e a gente vai desenvolvendo isso. Como é que tu vês um evento como esse, que já está consolidadíssimo, que é o Mesas TI? O evento de Mesas de TI é muito interessante porque traz pessoas do mercado para debater sobre assuntos que estão em voga, né, na contemporaneidade. Então, com isso, a gente também consegue fazer interlocução entre o conhecimento e o mercado. Sempre uma satisfação encontrar o André Streppel, que é o diretor de desenvolvimento humano do CEPROGS.
uma diretoria importante que, aliás, já montou um case aí que daqui a pouco vai dar bons frutos. Prazer te rever, André. Exatamente, prazer te ter aí de novo com a gente, Diego. E realmente a gente criou o grupo de gestão de pessoas no CEPRORGS, é um grupo voltado para o desenvolvimento humano nas organizações da área de tecnologia. E esse grupo foi criado no ano passado e esse ano a gente já inscreveu como um case de sucesso no Top Ser Humano, que é organizado pela ABRH. Que legal, que é um belo evento, volta e meia eu estou com eles lá também. Sem dúvida, no passado eu participei da premiação, entregando o prêmio em nome do CEPRORGS, e ali eu vi que realmente existem muitos cases de sucesso e que o próprio CEPRORGS, apesar de ser uma entidade voltada para a área de tecnologia, é também muito voltada para a área de recursos humanos, né, para a área de desenvolvimento humano. Então, nada mais útil do que unir as duas entidades em prol do desenvolvimento do mercado gaúcho como um todo, né? Maravilha. Que é a essência de qualquer organização, né? O ser humano, as pessoas. Pessoas são pessoas sempre, né? Desde que nasceram e até, enfim, até quando já passam para, enfim, outros patamares aí da vida. Mas realmente o desenvolvimento humano ele está presente não só na formação, mas também depois na atividade profissional, na atividades de lazer, atividades familiares. Então, independente da idade. Então, é um assunto sempre muito pertinente, né? Tu és o primeiro diretor de desenvolvimento humano do CEPRORGS? Sou o primeiro. O CEPRORGS fez um trabalho de desenvolvimento, de planejamento estratégico, e ali foi levantada a necessidade de existir uma diretoria voltada para a área de desenvolvimento humano, para a área de gestão de pessoas. E quando o Diogo assumiu a presidência, ele me convidou, enfim, para assumir, então eu sou o primeiro, estou sendo o pioneiro nessa área, né? Cumprimentos, André. Valeu. Satisfação encontrar o Edgar Serrano, que é da DBC Company, fundador da DBC Company, sócio, diretor-geral da DBC Company, diretor do CEPRORGS, presidiu essa entidade e hoje preside a FENAINFO. E está lutando aí, o setor está lutando na questão da desoneração da folha, tentando fazer os políticos enxergarem que é preciso deixar as empresas prosperarem, progredirem para ter emprego, renda, desenvolvimento, tudo que vem de arrasto, né? Prazer te ver, Serrano. Prazer, Diego. De fato, o trabalho que a gente está fazendo com as entidades federais para que a gente consiga manter o nosso setor na desoneração da folha é bastante grande. Mas é um trabalho que a gente sabe que é difícil. Terça passada na comissão mista foi aprovada manter o setor na desoneração, mas ontem e hoje já soubemos que a Receita Federal, entre outros entes, estão trabalhando fortemente para que o plenário terça-feira que vem não aprove e uma vez aprovado vão trabalhar no veto. Então, tudo indica que o nosso setor, mesmo que vença, o presidente Temer talvez vá vetar e o nosso setor vai voltar a ser onerado. É uma pena isso. Agora, tem uma questão que é fundamental. Na semana retrasada na Receita Federal, a gente ouviu do Jorge Rachid, que é o chefe da Receita Federal, dizer que o problema maior é que as exportações brasileiras de software, os serviços de exportação, são 100% isentas da Receita da Previdência Social. E ele diz, essas pessoas todas, que já são milhares, que estão trabalhando na exportação, se aposentam aqui, salário maternidade é aqui, auxílio doença é aqui. E essas pessoas, depois, elas querem usar toda a estrutura do Brasil, que mesmo pouca, mas é a que tem. E aí, quem é que vai pagar essa conta? E aí, as demais entidades não aceitam botar num projeto de lei, tirar a isenção da exportação. Então, nós estamos correndo o risco de encarecer, porque algumas empresas, e vamos se dizer nada contra, mas 99% são empresas estrangeiras que vão se beneficiar com isso. E o dinheiro que eles não pagam de previdência social, eles enviam de royalties para o exterior. Então, é uma pena, porque o brasileiro ainda segue trabalhando para quem está fora. Então, neste caso, é um erro estratégico dos brasileiros ao tratar essa situação, que isentam 100% as empresas que praticamente, majoritariamente são estrangeiras, de uma questão que elas estão ganhando muito dinheiro. Quando eles se tornaram isentos, o dólar estava 2,2. Agora o dólar está 3,3. Se eles tiverem que pagar um pouquinho, eles não vão embora do Brasil. Está maravilhoso exportar. Se era bom exportar no Brasil a 2,2, imagina como é que não está exportar a 3,3 a cotação do dólar.
vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Casagrande e aqui no restaurante indiano Charim estou recebendo a psicóloga Mariana Varlich. Mariana, prazer te receber. O prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. A Mariana tem consultório, sim, é psicóloga clínica, sim, e faz uma série de estudos com pessoas, com grupos. Isso. E aí eu sempre pergunto, sempre que eu encontro alguém que estuda o ser humano, Mariana, eu pergunto o seguinte: o que está acontecendo com o brasileiro, hein? Eu te confesso que, sob certo aspecto, eu vejo amadurecimento em muitas áreas, mas às vezes eu acho que nós estamos nos barbarizando cada vez mais. Estou errado ou não? Não, eu acho que o que está acontecendo, assim, se a gente puder fazer um link, né? A gente veio de um período, assim, eu vou associar a questão do governo, mas deixando bem claro que, né, é uma associação fria e não apaixonada politicamente. O Brasil estava alcançando alguma estabilidade econômica no sentido da gente poder se organizar financeiramente, a gente poder né, viajar mais e tudo. Aí o que acontece? O povo brasileiro acreditou num ideal, né? Lula entrou. E aí a gente passou a viver um momento onde muitas pessoas acreditaram, e quem não votou no Lula, eu acho que, eu não sei se foi o teu caso, como é que foi que tu sentiu aquele primeiro governo do Lula, mas eu vi muitas pessoas que não tinham votado dando um crédito, né? E aí... E muita gente que hoje está nas ruas, ou esteve nas ruas contra o PT, votou e fez campanha. Votou. É da vida, né? É da vida, enfim, é da vida. Não é o meu caso, né? Eu nunca me iludi. Quer dizer, nunca. Eu tenho uma mácula no meu currículo, mas isso também é da vida. Sim. Lá em 1989, no segundo turno da eleição presidencial, votei no Lula.
Eu não posso me arrepender porque o homem é a sua circunstância. Mas é claro. Eu tinha 16 para 17 anos ali. Mas outra coisa, eu acho assim, ó, que o que foi vendido naquele momento, né? Naquele momento, aquele Lula ali era alguém inspirador para muitas pessoas. Então, ninguém tem que se sentir culpado de acreditar em algo inspirador, né? Eu acho que isso é básico. Então... Mas eu votei naquela época, com 16, 17 anos, foi meu primeiro voto, inclusive, e foi no segundo turno, porque eu votei no mal menor, né? Isso. E eu era muito guri, realmente, não sabia nada da vida. Aquelas baboseiras que o Lula dizia, sabe que a baboseira pega muito jovem, né? A mentira pega. Acabou pegando, né? Depois você vai amadurecendo, vai lendo, vai tendo acesso, claro, né, mas tu a vê, outras Diego, coisas. vamos dizer assim, ó, tu é uma pessoa extremamente... Tu talvez já quisesse ser jornalista naquela época. Já queria. Então vamos imaginar que tu era um cara bem informado. Tu fosse pego. Assim, muitas pessoas foram pegas, né? E aí, o que acontece depois? Passa-se o tempo, tá? E a gente começa a ter perdas, tá? A sociedade começa a ter perda. Perde, faz o luto, assimila. Perde, faz o luto, assimila. Perde, faz o luto, assimila. Até que chega um momento que a gente não tem mais onde se segurar, né? Então, assim, as pessoas... sorte nossa que talvez tenha sido mais um luto, vamos dizer assim, da nossa constatação. Agora, aquele cara que perdeu o emprego, né? Claro. Ele não perde só o emprego, ele perde a possibilidade de se sentir um pai admirável frente aos seus filhos, né? Ele perde uma parte do sonho dele. E assim, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, né? Então, quer dizer, a gente está num momento, se a gente botar isso para o nível macro, né, o que acontece? Olha o retrato da sociedade brasileira, né? As pessoas tiveram perdas, né? Esses dias eu acho que o Uber, né, se a gente for pensar, ele foi um grande consolo para muitas pessoas que perderam o emprego. Foi, né? a tábua de salvação para muita gente. Muita gente. Mas por que isso, né? Porque o Brasil é um país extremamente restritivo para se fazer negócios. Então surgiu essa plataforma, porque em última análise nem precisaria o Uber, né? Sim. Claro, o Uber é um aplicativo, é um facilitador, mas o correto seria eu poder prestar um serviço, botar uma plaquinha no meu carro, me ligue quando você quiser. Até o surgimento desses aplicativos, que aí mexeram com a massa, isso era proibido. Quer dizer, tinha que ter registro na prefeitura, não sei mais o que, mas aquilo outro. As prefeituras, de maneira geral, como se fosse complicando. É como se as pessoas tivessem uma resiliência para superar a perda de emprego. E aí vem o governo e diz assim, não, não vale a tua resiliência. Tu é um cara super criativo, tu tá tentando sobreviver, mas eu vou atrapalhar o teu... Eu já peguei contador no Uber, sabia? É mesmo? Peguei uma contadora, na verdade. Dá uma tristeza, né? Mas ela estava feliz. Porque, não, claro. O que eu vou te dizer, assim, ela, por um lado, ela largou aquilo que ela fazia, né? Que originalmente ela fazia, eu acho que há 15 anos. Sim. Mas ela estava conseguindo sustentar e ela estava feliz. E ela começava às 6 da manhã e trabalhava até às 8 da noite. Então, se a gente for pensar, são 14 horas, né? Isso aí, para brasileiro, é trabalho escravo. Para brasileiro, acha, né? Qualquer coisa que passe do limite da CLT, as pessoas trabalho escravo, que é uma bobagem, né? Eu trabalho isso às vezes por dia. Sim. Tu não trabalha às vezes? Sim. Eu faço o meu horário muitas vezes. Claro, e as pessoas, assim, aí tá um pilar, assim, que tu defende e eu também, a gente se conheceu, talvez, defendendo isso, que é a questão da liberdade, né? A gente tem que poder viver num ambiente que a gente seja livre para fazer as nossas escolhas, que não fazem mal ao outro, né? Para poder produzir. A nossa criatividade precisa, o ser humano precisa. Eu trabalho muito com o conceito de saúde emocional, né? Que é um pouco um contraponto com a questão da doença mental, né?
A gente chama isso, isso surgiu mais ou menos há uns 10 anos na Califórnia, que é a psicologia positiva, tá? Porque, bem rapidinho, assim, só para nos situar, né? A psiquiatria surgiu há mais ou menos uns 300 anos, tá? Como uma coisa assim para conter aquele louco, né? Vamos conter aquela pessoa, vamos deixar ela que ela não possa agredir os outros. De lá para cá, bom, há 100 anos surgiu a psicanálise, né? Aí a gente evoluiu a um ponto que é assim, no sentido assim da percepção, de repente tu pode viver melhor. De repente tu pode ter mais aquele gostinho assim, ai, sabe? A minha vida tá gostosa, né? Como que a gente faz isso? Quais são as estratégias, né? O que tá me levando a me sentir mal na minha vida? Então, isso é essa questão, fazendo esse link assim com a questão da liberdade. Poxa vida, por que o meu governo, aquele que eu sou obrigada a pagar os impostos, vai perder tempo pensando em como pode regular a minha vida, né? Para os meus talentos ficarem escondidos, né? Isso e o Brasil tem muito isso, né? Muito controle. Muito controle. Olha, Diego, eu tenho a expectativa que as coisas vão começar a melhorar. Eu não sei se eu estou sendo um pouco poliana. Vão melhorar. Como eu acho que a gente está... Vai ter vamos dizer assim, um terremoto do bem. Vai entrar todo mundo no buraco e vai ficar tudo em paz. É porque as coisas para mudarem, não necessariamente melhorar, né? Às vezes as coisas mudam para pior. Sim. Mas as coisas para mudar, elas precisam ter uma ação. Sim, uma ação. As coisas para se mexerem, elas... Tem que ter uma atitude. Tem que ter uma atitude. Qual é a atitude que nós brasileiros temos enquanto sociedade para realmente... para que essa mudança aconteça? Tudo que eu tenho visto até agora, posso até estar enganado, me parece muito pouco, paliativo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o que eu vejo, tá, é um momento de crise. É que nem aquela coisa assim, agora é como se o pus, a inflamação tivesse vindo para fora, sabe? É isso que eu vejo. Esse é um momento muito duro, tá? Que a gente tem que ter muita fibra. Eu vejo uma coisa assim, eu me lembrei agora de uma coisa que tu dissesse na rádio, que é a questão do Temer, né? Tu usaste o exemplo. Se fez algo errado, que a gente sabe quem é o Temer, né? Tem que aparecer, tem que fazer, não interessa se é cômodo ele tá ali, não interessa se tem só mais um ano, não interessa. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de dureza, no bom sentido, a gente tem que ter nesse momento, assim, vamos até o fim desse negócio, porque a gente está há muito tempo jogando a coisa para baixo do tapete. O governo Lula foi um governo de propaganda, né? Onde muita coisa era jogada para baixo do tapete toda hora. Eu vi o Lula ali falando com o Moro. Para mim, naquele momento, o Lula ficou desnudado, né? Ele era um Lula pequenininho que estava tentando vir com uma conversinha mole e o Moro voltava para materialidade dos fatos e ele vinha com a conversinha mole. Então, assim, foi com essa conversa mole que a gente foi aprendendo a conviver e fomos colocando para baixo do tapete. Então, quer dizer, a gente vai ter um momento de crise, vai ter movimento de revolta. Se iniciou, eu acho que ali em 2013, né, os movimentos sociais, que foi algo totalmente novo no Brasil, o cidadão se organizando para participar de um movimento social a favor da ética, contra a corrupção. Isso gerou frutos, aí hoje em dia muitos movimentos já não existem mais, as pessoas aprenderam a fazer parte de um grupo, alguns não aprenderam e criaram outros movimentos. Então, assim, tudo isso é um movimento, né, da sociedade diante dessa grande decepção que foi, esses últimos anos, ver o país se esfarelar na mão de um governo muito corrupto, né? O brasileiro tem, na tua opinião, o DNA da corrupção? O brasileiro médio ou não? Olha, eu acredito assim que a gente tem sim questões culturais, né?
que desde a fundação do Estado brasileiro. Muito né? fortes. Né? Muito fortes, assim, muito fortes. Né? Tu pensa bem, se a gente vai comparar com os Estados Unidos, que é uma tristeza, a gente sempre faz essa comparação e dói muito, né? O que acontece? Nos Estados Unidos houve aquele investimento, né? Eu tô indo para lá com uma expectativa, eu tenho vou criar minha vida lá, vou viver o meu sonho lá, né? A história do Brasil já é algo bem mais assim, vou pegar as riquezas desse lugar aqui, né? Vou só o Portugal no caso, né? Vou pegar as riquezas, vou botar lá, vamos ver o que acontece, né? Vou botar um povo lá. Eu vi, e é bem isso, assim, eu gostei dessa palavra que tu utilizaste, investimento, né? Isso. Uma nação investe no seu futuro. O primeiro grande investimento que os americanos fizeram, eles investiram a própria vida, né? Eles fizeram uma revolução. Sim. Onde muitos morreram. Isso. Foi uma guerra para poder estabelecer aquele conjunto de princípios, né? Que eles achavam que era importante. Exatamente. Tu pensa no teu filho, nos teus filhos, tá? Que eu tenho a ideia que tu é um pai maravilhoso. Aí o que acontece? Tu faz um investimento, né? Tu não dorme, tu te preocupa, tu briga, né? Isso tudo requer uma energia a tua atenção, o teu cuidado, né? Bom, o guri, quando fizer 20 anos, tu vai pensar, bom, agora eu entreguei para o mundo, né? Mas ele tá com uma parte de Diego dentro dele. Ele tá ali com um negócio. Agora, pega um pai que é totalmente indiferente ao seu filho ou que não conhece direito o filho, sabe? Às vezes acontece isso, né? Os pais, eles não têm, porque eles não querem se arriscar, eles estão se economizando, eles não estão se arriscando nessa coisa do relacionamento. Daqui a pouco o cara vai te dizer uma coisa que tu não gosta. Então, o Brasil é esse filho, né, que foi assim, ó, te vira, né? E tá... Ou seja, o brasileiro se descuidou do Brasil durante muito tempo. Muito tempo. A gente tá carente de um líder, né? A gente está até hoje carente de alguém assim que... A gente não quer salvador da pátria, mas assim, me diz hoje no cenário, vamos, né? Estamos lutando para fazer esse paralelo com a política, que é bem possível. O que tem hoje no cenário do Brasil, na política brasileira, que nos inspire, assim, não tem as ilhas que a gente pensava de ética, até assim, o nosso gaúcho aqui, o nosso querido Onix, que era meio que um baluarte. Né? Quer dizer, então a gente não tem, tá todo mundo meio órfão de exemplo, e é essa a nossa crise. A gente está vivendo uma crise de valores, né? Onde as pessoas estão indo para o extremo, né? Houve aquele caso, né, que a gente ficou sabendo do rapaz que teve a testa tatuada. Sou ladrão, né? O que tu achaste daquilo? Olha, isso aí mostra bem essa crise que a gente está vivendo, tá? A gente pode sintetizar esse episódio assim. É o extremo de não ter um limite ético, sabe? Um limite... Porque aí a pessoa pode dizer assim, mas o cara roubou a bicicleta. Mas eu acredito que o que tatuou é mais bandido e mais delinquente do que o que... Porque ele tem menos limite ético, né? Esse rapaz, assim, ele furtou uma bicicleta, né? O outro foi lá e agrediu ele física e permanentemente. É desproporcional, né? É totalmente desproporcional. Nós tivemos um caso recente aqui em Porto Alegre, que até nem ganhou tanto destaque, mas nas redes sociais a gente viu de um rapaz no centro, que dizem também que furtava, teve a mão cortada. No centro agora? No centro. O cara cortou com facão. É uma coisa de louco, né? E aí tu vê... essas coisas, né, Mariana, quando a gente era mais jovem, a gente não via isso. Não via. Quando acontecia uma barbárie, lá nos anos 80, né, 70, 80, porque isso é do ser humano, volta e meia pode acontecer. Claro. Mas assim, virava notícia. Sim. Hoje é todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Abriu redes sociais, ligou a televisão, é barbárie. E eu tenho essa fé, eu acho que, olhando assim, dizendo, né, fé, mas é uma análise. Eu acho que a gente está vivendo um momento
de crise, nós vamos ver muita coisa ruim, a gente vai ver as pessoas no limite, vai ver essa falta de ética com o ser humano, porque foi a falta de ética que a gente recebeu do nosso governo também. Mas eu acho que vamos sair amadurecidos, porque o ser humano, ele tem uma coisa que é o que eu acredito e com o que eu trabalho. Enquanto ele está vivo, ele tem uma parte saudável, tá? Uma parte que tu pode conectar à saúde daquela pessoa. Tu pode trazer aquela sociedade para o bem. Ninguém nasce para se dar mal, né? Tu pode notar assim, biologicamente a gente é feito. Eu não tenho garras, por exemplo, então eu não posso maltratar o meu filhote, né? Eu tenho um braço fofinho, né? Então eu tô forjada biologicamente para acolher o meu filhote, para viver numa aldeia, se a gente vai pegar pela biologia, né? Então a gente está programado biologicamente para um nível de bem-estar, entende? Coletivo. A gente tem isso. A gente sabe brigar também, a gente sabe se contrapor, mas o nosso DNA tem essa informação de bem-estar e de... Então eu acho que nós vamos acabar encontrando esse equilíbrio de novo. A história, assim como a vida, ela é em movimento, né? A vida, às vezes as pessoas dizem, não, eu queria programar toda a minha vida, a vida, se for assim, vai ser aquele... Não dá para programar, né? Não tem como. A vida é isso aqui. Tem intersecções ali. Não, e tem o ambiente, a gente nunca controla o ambiente, né? E tá ligado a ele, né? Claro. Não precisava ser tão montanha-russa, né? A vida no Brasil, né? Não precisava, mas é uma realidade que a gente vai ter que sobreviver. Quanto tempo tu achas? Olha, eu acredito assim... muito tempo? Eu acho assim, ó... Para ver a mudança. Talvez a gente nem veja. Daqui a 10 anos, eu acho que a coisa vai estar onde estava antes do PT. Ou sendo otimista, tá? Porque a história, tu sabe muito bem disso, ela não acontece no nosso tempo de vida, né? Claro. Infelizmente, eu acho que a gente, no nosso tempo de vida, vai deixar um Brasil, a última paisagem que a gente vai ver do Brasil, ele vai estar assim, começando a ficar mais fortinho, né? Mas... isso se tudo der certo. Isso se tudo der certo. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Eu fico pensando assim, o que nós estamos fazendo na área da educação, né? Quase nada. Não, a educação foi aniquilada, infelizmente, tá? O que eu vejo, eu tenho muito contato com professores, né? E aí eu vejo assim que os professores, né? Eles acabam... É uma vida muito difícil o professor de escola pública, né? Hoje em dia, as crianças que são entregues ao colégio público não são crianças muito investidas. Claro, né? Já na família, né? Já na família. Já vem com um déficit da família. Exatamente. Então, o professor, ele vira aquela pessoa que as crianças descarregam, muitas vezes, nele toda a sua raiva, né? De uma série de coisas, porque ele está ali para botar limite. Eu entendo isso, mas então, em nome assim de levar essa vida mais difícil, o que acontece? O professor muitas vezes veste aquela roupa de vítima e de acolher um projeto de poder, né? Que não é o ideal, né? O que acontece? Se deixa influenciar por uma ideologia, né? E passa isso adiante. Tem muito, né? Eu acho que esses professores deviam ter um acolhimento especial, porque não tem a gente reclama que eles estão sendo ideólogos, mas não tem ninguém nem nada que convide eles para um outro caminho. Para mudança. Nisso, a gente vê aquele projeto que tem... Escola Sem Partido? Que é maravilhoso, né? É a única iniciativa que tem... Para impedir a doutrinação. Para impedir a doutrinação. Em sala de aula. Porque, imagina só, eu fico pensando, se eu fosse uma professora que tem que enfrentar uma sala de aula, muitas vezes com delinquentes, porque já teve até morte dentro de sala de aula aqui no Rio Grande do Sul. E não tem ninguém para me dar amparo, a não ser o CEPERGS, né?
aí fujam para as montanhas. Pois é, exatamente. Como diz o ditado. Eu adoro esse fugir para as montanhas. É isso aí. Mariana Varlich, obrigado pela entrevista. Obrigada, Diego. É sempre um prazer. Obrigado pelo bate-papo. Te agradeço. Opinião Livre.